Esse é o projeto Bruce Wayne, buscando tornar Batman o Bruce Wayne na vida real. Essa mudança de ambiente aqui está dando por causa da. Bem, como minha rotina está indo, então eu não vou conseguir gravar normalmente o ambiente que eu gravo. Porém, esse vai ser o vídeo sobre. Também eu acabei de sair de uma entrevista, então esse vídeo vai ser sobre o planejamento do projeto. Como que eu estou planejando. Então, somente sobre as quatro possibilidades, né, que antes eu tinha dito que eram três possibilidades, as três se tornaram quatro. Antes era Portugal, Nacional e China. Surgiu uma quarta, Spain, Espanha. E essa quarta da Espanha, ela se deu porque eu tinha me inscrevido numa bolsa chamada Fundação Escolar, e essa bolsa acabou de me contatando, porque eu não tinha passado na bolsa. Então, ao invés de, bem, participar da bolsa, eles me mandaram para fazer esse programa na Universidade de Barcelona, que é o programa de MBA. Só que aqui vem o problema. Por ser um programa de MBA, eu não tenho total certeza se eu vou conseguir passar ou não, porque pra eu precisar de um MBA eu preciso ter um Bachelor's Degree, que seria uma graduação, e eu não tenho. Eu tenho uma experiência que pode se assemelhar a isso, porém não tenho certeza se eles vão aceitar ou não. Então pode dizer que é 50-50% a chance, 50-50. Então eu vou analisar aqui junto com vocês. Eu, na verdade, já fiz uma análise, eu só vou descrever como que eu fiz essa análise exatamente, já que eu estou usando o Notion aqui agora. Que provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre como que eu estou utilizando o Notion, que deve ser uma das coisas que mais impactou o projeto até agora, porque se não fosse pelo Notion, bem, eu não acho que o projeto poderia ter se desenvolvido tanto, porque é uma ótima plataforma para eu conseguir me organizar. Então, os tópicos que eu coloquei para poder decidir qual universidade, quais universidades seriam top priorities, foi o preço, primeiramente, e se eu vou precisar de pegar dinheiro emprestado ou não, o tempo até começar, o tempo até pagar tudo, o impacto no projeto, que é o mais importante de todos, probabilidade de aprovação, bolsa de suporte financeiro, que é bastante importante, retorno estratégico, caso eu precise de voltar para o Brasil, ou caso eu precise ir para outro país depois, currículo para futuros empregos, caso eu queira entrar no emprego específico para aprender uma coisa específica, idioma adquirido, que também é super importante, porque é um dos motivos que eu quero ir para internacional, porque se eu estiver no Brasil, eu só vou estar aprendendo a matéria, no internacional eu vou estar aprendendo a matéria plus cultura plus idioma diferente, além de plus networking internacional. Networking já vai entrando aí também, a possibilidade de trabalho enquanto eu estiver na universidade, o que seria ótimo. E if everything go wrong, então se tudo der errado, qual que vai ser a pior possível aqui entre essas quatro? Como que eu poderia me virar? Então, começando pelo preço, a mais cara seria Portugal. Fazendo um cálculo, eu precisaria de R$ 33.450 para poder ir. Isso vale porque as bolsas que eu me inscrevi, umas não aceitam brasileiros, a outra eu só consigo se eu estiver em Portugal e estiver em estado de urgência pura, e a outra que daria para eu conseguir tá sem fundos. Então, em Portugal eu não vou conseguir nenhuma bolsa, então eu vou ter que pagar os R$ 33.450 plus o annual fee. Então, eu precisaria de muito dinheiro para isso. Eu tenho umas coisas que estão desenrolando, porém eu não sei se vai ter certeza ou não. Caso eu consiga desenrolar, eu falo aqui no projeto. Se não, talvez eu possa comentar sobre. Ah, Espanha seria o segundo mais caro. Eu precisaria de aproximadamente R$ 26.100. Isso eu tô contando também o preço de eu ir até o aeroporto, que seria em média R$ 150 a R$ 200, plus a passagem aérea, que, por exemplo, a Portugal seria R$ 7.000 em média, plus a matrícula, plus o preço para tirar o Visa, plus the application fee, e application fee seria o pagamento anual para a universidade. Mensalidade, matrícula, sei lá. E survive at least 3 months. So, essa aqui é, se eu, worst case scenario, se eu não conseguir nada, eu consigo pelo menos sobreviver 3 meses lá, porque em 3 meses eu tenho certeza que eu consigo encontrar um trabalho e me estabelecer. Porém, caso eu não consiga nenhum dos 2 meses, pelo menos o terceiro eu consigo estar lá. E para Portugal, falando os custos, pelo menos também de transporte, Coimbra, uma cidade um pouco mais longe, eu precisaria de aproximadamente R$ 15.000 para conseguir sobreviver os 3 meses, sendo até que otimista, para pensar que R$ 15.000 seria aproximadamente 3.000 euros. Aproximadamente, porque eu digo que toda a moeda está flutuando bastante recentemente.
E para Espanha, por exemplo, para Espanha o Visa é muito mais caro que o de Portugal. Portugal é aproximadamente R$ 250. Em Espanha o Visa é R$ 500. E todavia a matrícula é menor, pode-se dizer porque é menor, porque uma coisa que eu disse é que eu estaria um ano fazendo MBA. E o segundo mais caro, o segundo menos caro, seria a China, que eu precisaria apenas de R$ 17.700. Isso vale porque o único dinheiro que eu precisaria seria para sobreviver lá por alguns meses, plus passagem aérea, plus viagem até o aeroporto. E o Visa. O application fee e a matrícula eu não precisaria para nada, porque eu estou sendo suportado pelo governo. Não suportado, mas o governo está garantindo que eu vou para lá sem precisar de pagar nada. Então, todos os preços, ainda mais que a moeda da China é um pouco mais menos valorizada que o do Brasil, se não me engano, então R$ 7.000 lá seria possivelmente o quê? 7.400, se não me engano, 7.400, 7.300, então é por alguns centavos, né, que é. Então, isso seria o único custo da China. E o mais barato seria o nacional, óbvio, porque eu consigo pegar uma universidade aqui do lado e não pagar nada, só que esse também não é um plano, porque uma coisa que é muito importante para se tornar Bruce não é só as hard skills, mas principalmente as soft skills. Se eu continuar no lugar que eu tô agora, eu não vou me desenvolver tanto, mesmo que eu teria um recurso talvez financeiro maior, eu não sei se vale o sacrifício de me desenvolver melhor como pessoa, porque tá num lugar totalmente diferente, com pessoas diferentes, sozinho, sem suporte, dependendo de mim mesmo, acho que é uma coisa muito importante para eu conseguir me desenvolver como pessoa. E felizmente meu estudo no Enem não foi um dos melhores, felizmente minha nota, mas valeu a pena porque, bem, eu consegui passar em Coimbra. Não sei se eu falei isso, mas eu consegui passar em Coimbra. E também eu consigo, pelo menos minha nota, ela é necessária para conseguir estudar economia na Universidade Federal de Santa Catarina, o UFSC, além de outras. Então, o UFSC seria um best case scenario nacional, porque bem, daria para morar lá facilmente. E os únicos custos que eu teria seria de sobreviver por 3 meses, porque o de passagem de ônibus poderia ser de passagem de aeroporto, porém do aeroporto está entre R$ 400 e R$ 600 que eu tinha olhado, e o ônibus está 300, plus eu posso usar o benefício do ID Jovem para conseguir diminuir esses 300 para zero ou R$ 150. Então, bem, é o mais fácil. E provavelmente eu vou ver se eu consigo fazer isso, pegar o benefício do ID Jovem para viajar de graça ou pagar muito menos para ir até São Paulo e de lá pegar o voo para uma das outros 3 países, caso eu passe, né? Ou caso eu consiga ir para Portugal também, porque Portugal eu já passei. Espanha, caso eu passe, China, hopefully, é caso eu passe também. E precisar de pegar dinheiro emprestado, Portugal e Espanha com certeza, sem dúvidas, eu iria precisar. Mesmo com a ideia que eu tô tendo agora, mesmo que eu conseguisse é, juntar, eu ainda precisaria de pegar um pouco de dinheiro emprestado. E, infelizmente, eu precisaria. Então, nacional, bem, o nacional nem precisaria de pegar. E China, talvez eu precisaria, não tenho tanta certeza ainda, porque tem que chegar até lá para ver. Então, pode-se dizer que o Nacional ganha novamente nisso, porque Nacional eu vou ter 9 meses, que a gente já entra no próximo passo, que é o próximo tópico, né, a próxima linha aqui seria é, quanto tempo até começar. Todos os outros eu tenho 3 meses até começar a universidade, a partir de agora, né, tanto que até agora, até o ano 2 do projeto Bruce Wayne seria 28 dias, né, de agora até lá. Tenho 28 dias até finalizar o ano 1 do projeto Bruce Wayne. E eu teria 9 meses pro nacional. Isso é bom porque dá mais tempo de preparação, conseguir caixa, etc. E desenvolver outras habilidades. Porém, o tempo é algo super importante para me tornar Bruce Wayne. Para qualquer pessoa que vai se tornar, principalmente polimata. Polimata é aquele que é especializado em múltiplas áreas diferentes. Eu digo isso porque um polimata é aquela pessoa que, né, como eu disse, ele tem conhecimento em engenharia química, ele tem conhecimento, ele sabe tocar violão, piano, ele, sei lá, sabe jogar basquete, ele luta arte marcial, ele levanta 200 quilos no supino, ele corre, ele sabe programação, ele sabe lidar com negócios, entende de investimento. Resumindo, Bruce Wayne. E para eu conseguir todas essas habilidades, eu precisaria de um gerenciamento de tempo muito bom. E se eu tivesse uma nacional, eu ainda precisaria de estar trabalhando aqui, o que não daria tempo suficiente para conseguir desenvolver outras habilidades que eu conseguiria desenvolver se eu tivesse já em uma outra universidade internacional. E um dos motivos que eu não entrei direto numa universidade esse ano é porque eu não tinha o caixa para fazer isso. Eu teria que provavelmente entrar numa universidade aqui e, né?
não ia ser uma das melhores opções. Ainda mais que eu acredito que eu vou conseguir desenvolver muito melhor como pessoa se eu não estiver na universidade agora do que no futuro. Ainda mais que, é, pelo menos eu tenho bastante confiança que eu posso conseguir passar em uma dessas universidades. Bem, eu passei em Coimbra, mas na China, cara. Mas pode ser que não aconteça isso. Tempo até pagar tudo, e Espanha é o pior possível, porque caso eu passe, eu preciso pagar uma matrícula de US$ 600. E 600 euros. 600 euros agora é uns 3.400, 3.600 reais. E eu vou conseguir parte desse dinheiro vendendo meu videogame, que eu vou vender essa semana. E a outra parte eu vou ver como que eu consigo ela. Então eu conseguiria pagar isso bem dificilmente. Mas depois disso eu ia precisar de só juntar o dinheiro pra morar lá. Não teria mais nenhum problema. E tirar o Visa, claro. Só que eu também vou falar sobre isso daqui a pouco. E Portugal, 3 meses, que é muito pouco para 33.450 reais. China, 3 meses também. Agora, não, China 2 meses, Portugal 2 meses, não, eu tava confundindo os dois aqui, então eu tenho 2 meses para conseguir todo esse dinheiro, né, pensando. Não todo, né, porque pra China eu precisaria só do Visa, porque China eu só vou conseguir saber se eu passei ou não se eu não me engano, do meio de julho até o final, o início de agosto, que eu vou saber se, ok, realmente eu passei, beleza. O que é um tempo muito curto de preparação. Então, eu já deveria já me estar preparando para a China antes mesmo de eu ser aprovado ou não, ou caso eu seja aprovado. A chance é bem alta, já que eu escolhi o General Schooler, que seria um ano estudando na China, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E agora a gente chega no mais importante, que é o impacto no projeto. A partir de agora, nacional diminui bastante, porque é perceptível que o nacional ele só ganha em segurança financeira, nada mais disso. Então, em completa segurança financeira, o nacional ganharia. Mas quando a gente fala de impacto no projeto e benefício a longo prazo, não sei as melhores opções. Porque nacional, eu só estaria, como eu disse, eu estaria aprendendo uma matéria. Eu teria o benefício de estar num lugar totalmente diferente, só que isso já ia ser amplificado já nas outras universidades. O único benefício seria, não teria que gastar muito dinheiro e eu estaria talvez estudando na mesma matéria. E eu também não estaria aprendendo nada além disso. E depois em Portugal. E por motivo de Portugal, eu coloquei aqui que entre 0 a 10 o impacto seria 6. E eu digo isso porque em Portugal eu estaria falando português, só que numa língua diferente. E eu estaria morando num local diferente que ia me esforçar a me desenvolver como pessoa. E uma coisa de Portugal que eu posso usar para o futuro é conseguir talvez um intercâmbio em outra universidade da França, por exemplo, ou em outro local. Ou talvez transferir para outra universidade também. Só que o problema de Portugal realmente é o dinheiro. O dinheiro impacta bastante. Impactando bastante, eu não sei se eu ia conseguir fazer intercâmbio, a não ser que fosse totalmente financiado pela universidade, ou ir para outro local também. O que é bem diferente de, por exemplo, Espanha. Porque esse um ano de MBA na Espanha, eu vou estar aprendendo uma coisa que Portugal, mesmo que eu esteja aprendendo um sotaque diferente, e um sotaque porque tem algumas mudanças da língua, mas não é tão impactante como aprender uma língua nova. E Espanha eu estaria aprendendo espanhol, que é a segunda maior língua falada do mundo, só atrás de inglês, se eu não me engano. E além disso, eu estaria estudando MBA, um ano de MBA. MBA ia me ensinar completamente como gerenciar um negócio e como olhar para oportunidades. Plus, essa universidade ela recebe semanalmente, se não me engano, ou algumas vezes por mês, palestras de reais empreendedores que vão lá no local. Então a capacidade de eu conseguir absorver o conteúdo dele, plus fazer networking, é muito grande. Ainda mais que a Espanha possui muito mais benefícios que Portugal, então eu vou precisar de gastar menos dinheiro com transporte, moradia, etc. Plus eu já consegui entrar em contato com, bem, não contato, né, pessoas que me entrevistaram lá que possam ser possíveis contatos valiosos, caso eu passe novamente. Então em Portugal eu estaria tendo, em Espanha eu estaria tendo o mesmo benefício que Portugal e Nacional, que eu estaria me desenvolvendo em um local totalmente diferente sozinho. Seria mais amplificado que o Nacional e mais amplificado do que o Portugal, porque eu estaria num local com uma língua completamente diferente. E eu também seria forçado a usar um pouco meu inglês também. E também porque eu estaria estudando MBA. MBA. E a gente vai para o mais importante, que é 10 de 10, que é a China. A China é o que teria mais impacto no projeto. E eu vejo isso principalmente porque eu vejo que esse um ano na China seria mais como uma demonstração do que a fase 2 seria do projeto. O que seria a fase 2? A fase 2 seria fazer o que o Bruce Wayne fez em todas as versões dele depois que ele sai de Gotham, que é explorar o mundo e adquirir as capacidades que fez ele se tornar o Batman. Então, isso seria aprender
mais de 120 artes marciais, entender melhor sobre engenharia química, química forense, engenharia de software, entender sobre investigação, psicologia criminal, negócios, business, e esse tanto de habilidade diferente, rock climbing, e etc, etc. Então, a fase 2 seria isso. E por que eu digo que China seria um glimpse dessa fase 2? Porque eu estaria com 100% de bolsa, que a gente, 100% de bolsa. Então, com a China, eu estaria sendo suportado pelo governo e pela universidade, que tira um pouco do peso de eu ter que morar sozinho, porém o benefício a longo prazo é muito maior do que todos os outros. E por que eu digo isso? Na China, eu vou estar totalmente livre o dia inteiro. Eu vou ter 4 horas por dia para estudar sobre a China. Na China, língua chinesa, papapá, etc. Depois dessas 4 horas, eu vou ter o dia, claro que é tirando as horas que eu vou dormir, que eu vou falar daqui a pouco no futuro, eu vou ter o tempo todo para conseguir totalmente focar em aprender artes marciais, a estudar a cultura chinesa, a história chinesa, tudo sobre a China, plus usar esse tempo para encontrar networking, participar de palestras que essas universidades têm, plus aprender mandarim, que é um dos mais importantes também, que é uma das línguas que provavelmente vai ter bastante impacto no futuro. E também principalmente que a China está tendo uma grande influência global nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas. Então, qualquer pessoa que sabe falar mandarim já é um grande diferencial. Até para o meu próprio negócio no futuro, talvez, e também caso quem está em outro negócio. O que abre portas para carreiras e locais muito maiores do que, bem, eu posso imaginar no momento. Então, a China, ela tem isso é o motivo da China ser 10 de 10. Eu tô aprendendo um idioma novo, eu vou estar. Idioma novo, eu vou estar numa, idioma novo, eu vou estar numa cultura totalmente diferente do que eu posso imaginar, porque é o Oriente da China, e na China. E eu vou estar num local onde eu provavelmente vou aprender arte marcial, eu vou conseguir estudar filosofia, cultura chinesa, e vou estudar negócios e entrar em contato com palestrantes, desenvolver um network talvez muito mais poderoso, talvez, do que a Espanha. Talvez tenha essa dúvida. E também a gente vai para outra parte que faz a China ser o mais importante, que é a longo prazo. Se eu quero entrar em outra universidade, por exemplo, como eu falei, de conseguir me transferir de Coimbra, ou talvez após o MBA da Espanha conseguir ir para outra universidade, realmente fazer os 4 anos ou os 3 anos de economia, que é o plano, na China, por eu estar sendo 100%, 100%, ter 100% de bolsa, isso faria muito mais fácil do que eu fosse aceitado com scholarship nas outras universidades. Porque olha aqui, ó, fui para a China, eu estou sendo totalmente suportado porque eu não tenho capacidade financeira para isso. Bom, isso já ajuda bastante. Plus que eu vou ter aprendendo mandarim e outras habilidades na China. E provavelmente, talvez a história, também depende do jeito que eu vou contar a história, mas como eu vou contando, e talvez essa experiência em si na China pode ser muito impactante para conseguir entrar em universidades melhores do que a que eu planejava, que era Bolonha, Coimbra, é, Berea College, etc. Eu posso ver se eu consigo encontrar em universidades até maiores que isso, talvez até Princeton University, que foi a universidade que o Bruce Wayne do universo de Christopher Nolan foi. Então, a gente também tem do impacto do projeto, que é o mais importante, a gente tem a possibilidade de aprovação. Porque a maior tem possibilidade de aprovação é Portugal, porque eu já passei, então sem dúvida eu já estou aprovado já. Só que o dinheiro que é o mais importante, né? Por exemplo, eu preciso pagar 1.750 € só para conseguir confirmar 100% da minha matrícula, cara. Então isso é tipo 7 mil, 8 mil reais. Então, por isso que eu tô dizendo, Portugal pode nem acontecer. Espanha 50, Nacional 7. Não, eu posso até colocar 8 aqui. Eu digo 7 porque sempre tem a possibilidade de eu não ser aceito por algum random motivo. Não random, muito é por causa de mim, talvez minha nota não fosse suficiente, pode ser disso também, então sempre tem a chance de eu não passar. E da China também eu coloquei 7. Eu posso aumentar um pouco porque eu escolhi General School. General School, como o tempo é menor, a universidade precisa me suportar por muito mais tempo. E também eu coloquei o objetivo claro meu lá, que é estudar a língua chinesa, que normalmente é o objetivo do General School. E também muitas poucas pessoas aplicam pro General School. A maioria nem sabe o que é, a maioria já vai direto pro Double Degree. É pro Degree. E o suporte financeiro. China 100%, que é uma das coisas mais importantes, e em Portugal teria 0% e Espanha teria 40% no application fee, o que é bom. E na nacional depende muito. Por exemplo, a UFSC.
Eu poderia conseguir morar dentro da universidade, porém eu estava dando uma olhada nisso e aparentemente pelo corte de verba que o governo atual fez nas universidades, aparentemente o local, né, dentro da UFSC, onde os estudantes moram, o prédio, está sofrendo com alguns problemas, como o elevador não está funcionando, ou o bebedouro está sem água, ou partes tá rachado lá do cômodo, que, bem, é uma situação um pouco precária. Então, pode ser que eu também não passe, pode ser que a situação piore tanto até lá que eu falo, cara, não vou, nem vou nesse lugar. Então, então tem essa possibilidade de eu talvez conseguir ou não. Só que depende, e também eu acho que não seria tão prejudicial por causa do time gap até eu chegar lá. Já que seria de 9 meses e não de 2 meses ou 3 meses. 3 meses no caso. E retorno estratégico. Caso eu tenha que voltar, ou caso eu vá para outro país, a China seria o melhor de todos, justamente o que eu falei pelo fato de eu conseguir ir para outro país. Mas caso eu queira voltar, talvez para o Brasil em específico, caso eu volte, que não é o plano, não seria um dos melhores, porque saberia mandarim, porém eu não teria as outras hard skills que talvez me ajudariam a usar esse mandarim. Talvez isso me ajudaria a conseguir empregos remotos, internacionais, o que seria ótimo, porém eu não precisaria estar no Brasil para isso. E talvez a Espanha ela se destacaria especialmente no Brasil, porque internacional, a chance de eu conseguir uma scholarship quando, bem, no meu essay falar que eu consegui ir para a Espanha e me ver lá, sozinho, sem suporte, acho que é um indício bom de que eu não preciso de bolsa para ir para lá. E eu preciso de bolsa, né? Mesmo que não pareça que eu não preciso, eu precisaria de bolsa, somente para o objetivo da fase 1. Porém, a Espanha, ela seria essencial aqui, justamente por causa do MBA. Porque se eu falar que, além das outras experiências que eu tive, se eu disser que, por exemplo, eu, com- eu sei espanhol, a experiência que eu tive no passado, antes do projeto também, plus que eu tive no projeto, plus espanhol e plus, bem, ter estudado MBA, eu acho que vai me garantir talvez uma capacidade de conseguir um emprego de maior qualidade. Então a Espanha só destaca caso eu volte pro Brasil ou caso eu, bem, só pro Brasil mesmo, para outra universidade não teria como. Então, acho que a minha iluminação deve estar melhor agora. Voltando ao que eu estava falando em relação é, à Espanha e à China, que a Espanha seria melhor se eu tivesse aqui no Brasil e a China seria melhor caso eu fosse para outro local. A Espanha justamente por causa do MBA e também por aprender espanhol, que é até que importante aqui na América do Sul. E depois para isso a gente vai na outra mais importante, que é o idioma adquirido, né? Porque no Brasil eu não estaria adquirindo nenhum idioma, talvez o sotaque de Santa Catarina ou de outro estado que eu fosse. E diferente disso, por exemplo, na China. Na China seria o mais impactante, porque eu estaria aprendendo mandarim, como eu disse antes, é um dos idiomas que tem o maior potencial de crescimento. E a Espanha, ela estaria. Acho que ela seria ótimo também, porque espanhol é um dos idiomas mais falados atualmente, então tem esse não, é o segundo maior idioma falado, então isso teria um grande maior impacto. Eu acho que China seria mais para o futuro e para umas empresas talvez maiores, empresas globais, e Espanha seriam para empresas talvez grandes, porém não globais ainda. As duas seriam perfeitas, porém eu acho que China seria melhor porque mandarim é uma língua muito mais complicada de aprender do que espanhol. Principalmente que eu sou brasileiro, né? Eu falo português e espanhol e português derivam do latim. Claro que outras línguas também deveriam do latim, porém elas têm menos ramificações na linguagem. É muito mais fácil de conseguir entender as palavras de espanhol. Então, é, por isso que vem um problema com Portugal. Portugal eu só estaria só aprendendo sotaque português. Eu não estaria aprendendo outra língua que realmente faria um impacto. Impacto. E com isso a gente vai para outro, que seria o networking. O networking na China seria bom, só que eu ainda acho que em Portugal, em Espanha, o networking poderia ser até um pouco melhor. Talvez. É isso que eu tenho dúvida, isso entre os dois. China seria ótimo porque, bem, eu acho que as pessoas que estão na China, elas têm, provavelmente são pessoas mais dedicadas, já que a China tem essa cultura de produtividade e de maior desempenho, somente que tanto que pelo menos as pessoas que têm sucesso nas Olimpíadas, mais intelectuais são da China. Porém, eu acho que talvez para negócios a longo prazo, a Espanha seja melhor, justamente que eu vou estar no NBA, plus eu vou estar na Europa. Então a capacidade de eu conseguir me desenvolver na Europa é muito maior e também tem um retorno muito maior do que só na China em específico. Então,
falando assim, realmente acho que Espanha talvez seja melhor em questão de networking a longo prazo. Eu acho que em ambiente a China ganharia justamente por causa disso, que eu estaria no ambiente de pessoas que seriam totalmente contra a mediocridade. O que eu acho que na Espanha talvez não poderia não ser o caso, exatamente. E também tem a possibilidade de trabalho. A possibilidade de trabalho, eu tenho certeza que eu conseguiria em todos os outros, Portugal, Nacional e Espanha. China depende, e eu falo que depende justamente porque eu não sei como que eu vou me desenvolver na China, ainda mais que eu vou estar totalmente na universidade. Poderia ver se eu conseguiria fazer algum tipo de trabalho remoto, porém, novamente, eu não tenho totalmente certeza disso. Então, realmente depende. Eu acho que eu só vou ter como descobrir se, como eu estiver lá. Por exemplo, talvez eu consiga trabalhar aqui num local aqui chinês perto da cidade, enquanto eu faço universidade. Eu posso ver talvez se eu consiga isso. Porém, se 100% de bolsa, eu acho que eu nem tentaria fazer isso, porque eu não gostaria de ter nada que prejudicasse a experiência específica. Porque se eu for para esse um ano da China, eu não vou mais voltar lá, provavelmente eu não vou mais voltar lá no ano 1. A não ser que da China eu já continue lá direto para a universidade. Então, talvez lá do General School eu já continue lá para os próximos 4 anos para o estudo de economia, caso isso aconteça. Então, caso isso não aconteça, eu só vou voltar para a China provavelmente na fase 2 do projeto, com outras intenções de aprender outras coisas no país. E provavelmente ter estudado lá vai ser seria um grande diferencial. E caso tudo der errado, em Portugal e Espanha seria um grande problema, porque eu não teria nenhum suporte para alguém me ajudar lá. Então eu provavelmente teria que voltar direto para cá. E Portugal poderia dizer daquela bolsa. Eu poderia ver com aquela bolsa, só que eu nem sei se ela vai funcionar, porque se uma das bolsas era para ser importantes não tem fundo, talvez a outra também não tenha. Também tem essa possibilidade. Porém, eu acho que seria um grande problema somente por causa por causa do pagamento é, do annual fee mensal, plus que o mercado de trabalho em Portugal não é de tão boa qualidade que nem a Espanha. Então a Espanha ainda seria um grande problema, mas não tanto que nem Portugal. Nacional não seria, porque era só voltar aqui, mudar de estado, usar meu ID jovem para pegar o ônibus e vir embora para cá. E China seria um problema médio porque é bem difícil que alguma coisa dê errado comigo quando eu estiver na China, e médio porque a universidade pode só me mandar embora para casa também. Então talvez só a burocracia para isso seja um problema. E falando desse todos esses tópicos, dá para perceber que, bem, o que ganha aqui é China e Espanha. A China, ela ganha em 6 tópicos, Portugal ganha em 2, Espanha ganha em 7 tópicos e Nacional 7 tópicos também. E, bem, até para como que assim, China ganha se Nacional ganha em 7 pontos e Espanha ganha em 7 pontos? Eu falo justamente porque é o caso de desenvolvimento a longo prazo. Eu não coloquei aqui isso, mas se eu colocasse aqui impacto a longo prazo, eu coloquei já impacto no projeto que é em geral, mas em específicas áreas, eu acho que a China ganharia. Porque Nacional seria bom no fato financeiro. Impacto no projeto não seria bom, nada. Portugal seria a pior de todas, e o único motivo que ela seria pior é por causa do financeiro. Se o financeiro tivesse totalmente problema financeiro, Portugal estaria no top 3, né? Porque agora o top 3 é China, Espanha e Nacional. Espanha, novamente, o único problema também é financeiro, e no resto ela ganha praticamente em tudo. Impacto no projeto, a China ela ainda ganha em relação, e também a idioma, a China também ganha. E também, que esse é um caso, ocorre algum problema lá. E a China, ela não tem tanto impacto financeiro assim. Se nacional tem mínimo e as outras duas têm um grande, e Espanha tem grande, Portugal é gigante, a China ela é no meio termo. Ela é menor que Espanha. E eu ainda vou ter as vantagens que eu teria na Espanha na China. Então, por isso que eu creio que a China ela seja, sim, melhor que a Espanha em curto a longo prazo. Então, agora eu posso ir exatamente para o plano específico para cada universidade. Já que eu já falei aqui de como eu analisei cada uma das universidades, agora a gente vai para o tópico específico. E também na China, eu não escrevi só para uma universidade na China, eu escrevi para 3 universidades na China, sendo mais específico. Que foram a Yuhan University, Zhenhan University e Jiangsu University. E começando da China, que é o que eu mais fiz uma análise até agora, porque é o que eu busco passar. É, essas 3 universidades, ambas, né, elas têm 4 horas de estudo diário. Então eu teria aproximadamente 20 horas no dia.
Aproximadamente, porque até ir pro local da sala e talvez passar no banheiro, papapá, talvez encurte uns 30 minutos aí, coloque mais 30 minutos. Vamos colocar aproximadamente 20 horas, mais redondo. Dessas 20 horas, se eu dormisse, eu teria só 12 horas no dia livre. Então, como eu disse, caso eu vou pra China, só vai ser esse um ano, provavelmente. E hopefully. Só esse um ano. Porque seria muito bom se eu conseguisse ir pra China, aprender mandarim, estudar toda a cultura de lá, e já no ano 3 o ano 2 ser China e o ano 3 do projeto eu conseguir ir pro United States ou algum país na Europa e talvez aprender um outro idioma completamente diferente. Seria o melhor cenário possível. Porém, o cenário possível também não pode acontecer. Por isso que a gente tem o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. E plano E e plano F, porque o melhor cenário pode não acontecer. Igual já não aconteceu no projeto. Então, por isso, cara, que a China. Cara, a China tem um grande potencial, um grande potencial. E como eu vou estar só esse um ano na China, eu quero tirar o máximo de proveito possível quando eu estiver lá. E como eu pretendo tirar esse máximo proveito possível? É utilizando o sono polifásico. O que é o sono polifásico? O nosso sono é dividido. A gente pode dividir o nosso sono entre três tipos diferentes: bifásico, monofásico e polifásico. O monofásico, mono um é quando você dorme em um bloco só de sono. Então poderia ser de 6 da manhã até as 10 da noite. Não, às 6 da. Às 10 da noite às 6 da manhã. Isso. Ah, o bifásico é bi 2 em 2, então seria, por exemplo, eu vou dormir de meia-noite até as 6 da manhã e de meio-dia até as 2 da tarde. Isso seria sono bifásico, você dormir duas vezes no dia, dois blocos de sono. E o polifásico é você, bem, é dividido em várias fases. Aí depende também, por exemplo, o Uberman Schedule, que foi o que o Leonardo da Vinci e o Tesla utilizaram, que você divide o seu sono em 6 blocos de 20 minutos, que daria 2 horas de sono por dia. Então seria 3 horas e 40 minutos acordado, 20 de sono, 3 horas e 40 minutos acordado, 20 de sono e assim por diante. Isso aí é extremamente difícil, extremo. Muitas poucas pessoas conseguiram fazer isso, algumas conseguiram, porém é muito extremo. E claro que eu não vou pular para ele direto, porque eu não vou conseguir estudar 4 horas e dormir 20 direto, né? E dormir 20 minutos após as aulas. Ainda mais que são 4 horas. Mas também depende, pode ser que não seja 4 horas específico, mas aí tem que ver quando eu estiver lá. Caso esteja lá. Então, eu vou ter. Dessas 20 horas, eu vou ver se eu vou fazer o sono polifásico, o Everyman. O Everyman 3, se eu não me engano, que é o que eu vou utilizar. Que são 3 horas e meia de sono com duas sonecas de 20 minutos, ou duas ou três sonecas de 20 minutos, eu não sei. Porém, eu vou fazer a variação dele, que esse eu sei que seria 4 horas e meia de sono com duas sonecas de 20 minutos, que daria aproximadamente 5 horas e 10 minutos de sono por dia. O que seria 50 minutos do que eu já estou tendo agora. O que, bem, dá pra perceber que, bem, 50 minutos é bom, né? Porque eu teria 50 minutos a mais do dia, porém eu queria realmente abaixar isso mais e mais ainda. Porque o potencial que a gente pode alcançar é muito grande se a gente conseguisse, se eu conseguisse, que o ser humano conseguisse realmente diminuir a quantidade de horas de sono dele, no dia ainda conseguir as qualidades. Bem, eu vou fazer um vídeo, talvez eu faça um vídeo mais específico explicando a ciência do sono polifásico e como que funciona. Eu não sei se eu vou fazer agora, porque eu não tô fazendo sono polifásico, eu acho que seria um pouco até hipócrita eu falar, ó, sono polifásico é isso, 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 sendo que eu não faço ele. Então, eu teria 14 horas e 10 minutos aproximadamente é, de sono no dia. De sono não, de tempo livre. Eu digo 14 horas e 10 minutos porque eu tô somando os 5 horas e 10 minutos do sono plus as 4 horas que eu estarei estudando. Então, com 14 horas e 10 minutos livres, eu tenho tempo de para dar para vender, né? Isso não dá para vender. Para conseguir estudar a cultura chinesa, a língua chinesa, entrar em contato com as pessoas de lá, treinar meu mandarim, plus estudar filosofia chinesa, plus aprender sobre economia, política, etc. E o país, e sobre política também, ciência política, filosofia política, etc. E essas 14 horas é um tempo infinito. Por exemplo, eu posso, dessas 14 horas, claro que não é exatamente 14 horas, vamos dizer que dessas 14 horas eu consigo, na verdade, worst case scenario, dessas 14, 10 horas. 10 horas livre. Dessas 10 horas livres, eu posso conseguir 3 dessas 10 horas para fazer atividade física. Então, isso pode ser academia, que lá tem natação e samba. Então, eu vou ter 7 horas no dia livre. Dessas 7 horas, vamos dizer que essas 7 horas eu estudo. Então, essas 7 horas, eu consigo dessas 7 estudar, por exemplo, 5 horas estudando mandarim, ou 4 horas estudando mandarim, e 3 horas estudando sobre filosofia e cultura chinesa. Bum, perfeito. Então, o potencial é muito grande.
E também tem, claro, a socialização, né? Que eu também excluí desse ponto, que eu não vou só ficar parado no local, só estudando, né? Eu preciso me socializar quando eu estiver lá. Então, talvez eu planeje eu conseguir pelo menos, talvez umas 8 a 10 horas de socialização por semana, que daria aproximadamente uma hora e o quê? Uma hora e cinco, não, uma hora e quatro, 40 minutos por dia aproximadamente de socialização. Talvez eu possa colocar só um dia específico para socialização, eu acho que seria melhor do que dividir. Ah, cada dia eu vou fazer isso, isso, isso. Não, nesse dia eu vou fazer isso, bom, acabou. Ou nesses 2 dias. Ou nesses 3 dias. E como você pode perceber, claro que eu não vou só um ano inteiro na China, como eu disse, eu não vou só ficar estudando só mandarim e cultura chinesa. Por isso eu dividi esse tempo na China em fases, em subfases, né? Igual a fase 1 do projeto é dividida em subfases. E agora eu estou na fase pré-universitária da fase 1. Eu dividi quando eu estiver na China em fases. Então, a primeira fase seria de setembro até dezembro, que seria aproximadamente 4 meses, né? Porque estou começando de setembro, né? Então, nesse tempo, meu plano seria focar totalmente na cultura e na filosofia chinesa, estudar completamente, entender melhor sobre o local e também, e também começar a minha atividade física. Agora, aqui que quando eu estava fazendo isso, que eu entrei numa dúvida. Será que eu sacrifico a academia ou a corrida para aprender outras coisas? E isso que eu tava pensando, porque, por exemplo, caso de lá eu vá para outra universidade, é bem provável que essa outra universidade, eu espero que tenha, mas tem a chance dessa outra universidade não ter estrutura que, por exemplo, Yuhan, ou Xinhan, ou Jiangsu University possui. Então, talvez eu não tenha uma aula de ginásticas que eu possa fazer livremente, qualquer horário, no horário, por 9 meses, 10 meses, 11 meses, 9 meses aproximadamente, 9 meses ou 10 meses, não sei, mas o tempo que eu tiver lá. Então, talvez seria necessário, por exemplo, agora eu não faço mais academia, eu tô fazendo calistenia. Então, talvez eu precise é, sair da academia e dividir meu dia entre essas outras atividades que formam o Bruce Wayne. Porque o Bruce Wayne não tem só o físico, né? Ele tem as habilidades. Eu acho que as habilidades são mais importantes que o físico. Então, talvez eu tire a academia e coloque outras. Porque, por exemplo, pelo menos pelo que eu fiz inicialmente, o plano seria é, fazer academia, né? Que nem eu tava fazendo na escola. Segunda a sexta, academia. Sábado e domingo, calistenia. E a segunda atividade seria dividida entre natação e corrida. Porém, eu não quero só fazer só os outros 6 meses ou 7 meses só fazendo arte marcial. Eu quero fazer todo o tempo que eu estiver lá, eu quero estar fazendo arte marcial. Então, as artes marciais que eu planejo dividir seria pelo menos a metade eu estaria fazendo sanda e a outra metade eu estaria fazendo kung fu. Esse seria o plano, tentar tirar o máximo da arte marcial nesse tempo. Então eu tenho que chegar lá ainda para ver qual que é a agenda da arte marcial. Tem todo dia ou não? Como que eu vou gerenciar isso? Talvez eu faça 3 atividades físicas por dia, que nem seria a fase 2 do projeto. Talvez eu faça academia, ginástica e sanda, ou academia, corrida e ginástica. Então, provavelmente o plano aqui da primeira fase seria fazer um sanda e dividindo entre sanda, sanda, academia e natação. E corrida, porque corrida é uma coisa que eu não quero deixar de fazer, mesmo que talvez eu precise, mas eu não quero deixar. Somente porque eu quero. A corrida vai ser essencial para algumas coisas que eu quero conquistar na fase 2 do projeto. Então, aí a gente vai para a fase 2 acho que quando eu estivesse lá na China, que seria de janeiro a abril. Essa fase seria uma coisa que eu também não falei da fase 1. Eu já estaria me aplicando para universidades internacionais para eu conseguir ir quando eu terminasse esse one year, esse 1 year na China, né? Um ano na China. Então, nessa fase 2 eu estaria recebendo já esse resultado das universidades. Então, eu já saberia, tá, eu passei nessa, eu passei não, talvez saber, etc. E a partir daí eu já poderia conseguir me planejar melhor para para ir para a universidade. Então, eu já estaria planejando melhor a logística, o que exatamente eu ia fazer quando eu chegar lá e etc. E também eu já estaria me transitando estudando totalmente a cultura chinesa, a filosofia, etc. E vou indo para o lado financeiro, que é o objetivo do projeto. Então, provavelmente eu estaria saindo lá da livros intelectuais e indo para livros práticos financeiros. Então, essa fase seria a fase de transição. Para isso, para entender melhor sobre ciência política, filosofia política, ciência, filosofia econômica, etc. E também seria nessa metade que eu estaria tirando meu foco de Sanda e indo para estudar Kung Fu. E a partir daí, pelo menos eu espero que até o final da fase 2 eu já tenha completamente dominado a arte de natação, porque eu não sei nadar no momento. Então lá eu poderia aprender a nadar, que é uma habilidade básica que qualquer ser humano deveria saber, né? Já que bem.
Algum momento a gente precisaria nadar, a não sei que a gente vive no meio do nada, ou num país que não tenha um litoral, ou que não, bem, um local que não tenha rio. Natação é básico, né? Saber sobreviver em um ambiente d'água. E Bruce Wayne 100% sabe disso, como fazer isso. Então, eu pretendo, pelo menos nessa parte, já ter dominado a arte de nadar. Não, saber nadar, provavelmente eu vou saber em menos de um mês, porém eu quero dominar de saber nadar de diferentes tipos e estratégias, segurar minha respiração mais fácil, etc. E aí depois a gente vai para a fase 3 que é maio e julho. Essa fase bem, seria a última fase. Caso eu não tenha passado nenhuma das universidades, eu provavelmente ficaria na China, caso eu passasse na China. Se não, eu tenho quase certeza que eu passaria em uma universidade se eu estivesse na China. Então, eu não passa pela minha cabeça eu ter que voltar para o Brasil e viver a normalidade aqui. Porém, isso pode acontecer, né? Não pode descartar essa possibilidade. Porém, nessa fase de maio até julho, eu teria totalmente focado, que seria 3 meses, né? Eu teria totalmente focado na parte financeira agora, e também totalmente focado no Kung Fu e também na ginástica, que provavelmente é uma coisa que eu começaria na fase 2 na China, porém não daria tanta é, é, atenção. Só na última fase que eu daria mais atenção. Na ginástica, junto com, agora especializando em Kung Fu e também focando nessas partes de mais finanças, como eu tinha dito. E quando eu voltasse em julho, seria aproximadamente o que, dia 12 de julho que provavelmente eu voltaria, já que termina dia 9 e pensando que eu não vou voltar dia 9 em específico, talvez dia 11 12 eu voltaria pra cá, pro Brasil. E caso eu ficasse na China, provavelmente eu já ficaria na China direto, ou se caso isso não aconteça, eu voltaria pra China. Então, mesmo se eu voltasse e fosse para outro local, eu ficaria aqui aproximadamente um mês, né? Aproximadamente um mês não, aproximadamente 2 meses que eu ficaria aqui, ou uma semana e três, um mês e 3 semanas que eu ficaria aqui. E nesse 1 mês e 3 semanas, na verdade, o plano seria voltar à rotina comum. Provavelmente eu estaria continuando com meus estudos, eu ia ver se eu conseguiria fazer um curso, por exemplo, uma coisa que eu estava olhando é que tem uma instituição perto de onde eu vivo que eles fazem treinamento de primeiros socorros básicos. Então, talvez em 1 mês e algumas semanas eu possa me inscrever nisso e tentar aprender tudo que eu consiga nesse local, enquanto eu estou fazendo minha rotina normal de atividade física, corrida e etc. E talvez esse tempo, talvez eu vou ter que encontrar com algumas pessoas também que eu conheço aqui. Ainda mais também para manter networking, né? Porque eu não posso simplesmente voltar para o lugar onde eu nasci e não encontrar ninguém que eu conheço. Tem que ser um pouco babaquice, né? Então, provavelmente, esses 2 meses seriam praticamente isso. Aprender primeiros socorros, plus isso fazendo minha rotina básica aqui, talvez focando mais em algumas coisas do projeto e também planejando melhor o ano 3 do projeto, Bruce Wayne. E claro que nesse tempo todo, porque você pode perceber que a fase universitária ela pega bastante tempo do projeto Bruce Wayne, infelizmente. E também falando de outra coisa, Estados Unidos seria a melhor opção porque nos Estados Unidos eu conseguiria tirar um double degree. Então, enquanto, por exemplo, eu estou estudando economia, eu poderia tirar um double degree através do Western Government University em Accounting, por exemplo. Ou talvez em outra área específica. Porque uma coisa que eu aprendi que é interessante sobre Elon Musk é que ele fez um double degree em Economics and Physics, se eu não me engano. E o motivo que ele fez isso faz totalmente sentido. Eu não quero ser o cara que entende sobre como o produto funciona e o serviço funciona, porém eu não sei como gerenciar. Só que eu também não quero ser o cara que só gerencia e não sabe o que está acontecendo. Eu quero ser os dois. Isso faz 100%, 100% sentido. E eu quero ser essa pessoa, porém ainda não tenho totalmente certeza de que negócio eu vou seguir. Literalmente, essa é uma coisa que eu vou ir descobrindo ao longo do projeto Pessoa N. Mesmo que eu tenha bastante interesse na área de inteligência artificial e tecnologia, que também vai ser o futuro da humanidade. Então, acho que aprender tecnologia é o básico. E talvez física entre nisso também. E com isso, agora indo para Portugal, perdão, Coimbra em específico, o plano seria, caso eu conseguisse ir para lá primeiro, que também é só uma grande parte, no momento que eu chegasse lá, eu tentaria a bolsa o mais rápido possível, porque eu teria que mostrar que eu não tenho nenhuma capabilidade capacidade, né? Capabilidade, estou misturando português com inglês, mas capacidade de conseguir me manter lá. Então, o objetivo seria conseguir uma bolsa o mais rápido possível para conseguir me manter na universidade
e com isso conseguir encontrar um emprego o mais rápido possível também. E claro que também entra, né, o emprego de vigia e porteiro noturno, que seria o melhor possível para esse local, porque eu conseguiria estudar na universidade enquanto eu estaria na faculdade. Quando eu estaria estudando sobre a matéria da faculdade no emprego de vigia noturno. E talvez conseguir gerenciar isso com talvez outro emprego de jovem aprendiz ou estágio. Eu não sei como eu faria isso, só no polifásico ajudaria bastante nisso. Porém, esse tem que ser o plano de Portugal. Não está muito bem desenvolvido porque justamente essa parte da bolsa é o que quebra. Eu nem sei se vou conseguir ir para Portugal. Porém, a primeira fase seria justamente isso: conseguir uma bolsa e conseguir me manter lá e conseguir ganhar um dinheiro. E essa fase seria aproximadamente um ano. Esse um ano seria focado nisso. É melhor cenário possível. Nesse um ano eu já consiga uma transferência para outra universidade. Se não, ano 2, se não, no ano 3. Ou talvez eu veja que, cara, não vai ter como conseguir uma transferência, eu vou ver se eu consigo um intercâmbio para outro local. Só que para isso eu ainda precisaria de money. E Portugal não tem um dos melhores mercados. É muito melhor que o Brasil, porém não um dos melhores, por exemplo, comparado à Espanha. Então, bem, caso eu esteja na Europa ou caso eu esteja em Portugal, a fase 3 seria totalmente focada em me manter lá. Então, por exemplo, se eu tivesse em Portugal, na fase 3 o plano seria já estar conseguindo viver lá no continente, na União Europeia. Então, eu não precisar de voltar para o Brasil, porque eu já tenho um emprego lá e já consigo me manter lá financeiramente. E, normalmente, eu iria embora de Portugal e iria para outro país, porque eu tenho certeza que em outros países que têm condições melhores, tem mais oportunidades. Ou também eu posso ir para países que eu acho totalmente lindos, como a Suíça, por exemplo, que é um local completamente beautiful. Então, esse seria, caso eu tivesse em Portugal, a fase 3 seria o último ano lá, de setembro de 2028 a agosto de 2029, seria eu me estabelecendo na Europa e não precisando de voltar mais para o Brasil. E com isso a gente vai para National University, que é aqui a universidade nacional. Como eu disse em questão do ID jovem, ir para lá não vai ser mais um problema, porque tem um ID jovem que pode praticamente, né, eliminar qualquer custo que eu precisaria para ir para lá de um ônibus interestadual. Porém, essa é uma coisa que eu ainda preciso ver. E. Porém, essa é uma coisa que eu ainda preciso ver. E também tem a questão de morar lá no local, né? Como eu disse, tem a questão de morar na universidade, que eu posso conseguir ou não. Porém, eu dei uma olhada nas questões das repúblicas, que seria o melhor cenário possível, porque eu não precisaria de gastar muito. O único problema seria que eu estaria morando com mais pessoas que têm histórias diferentes, idades diferentes, rotinas diferentes, principalmente rotinas diferentes, crenças diferentes, identidades diferentes e culturas talvez até diferentes também. Então, poderia ser muito provável que eu pegue pessoas medíocres. Então, e que pode me atrapalhar bastante, talvez nem conseguir gravar um vídeo assim pro projeto, ou talvez eu não consiga nem me manter minha rotina disciplinada, porque as minhas influências não têm essa mesma rotina. O quarto que eu olhei que seria o melhor é de R$ 500, porém ele é para 5 pessoas, então acho que pode ser um ambiente muito caótico, então a gente já pode eliminar aquele. O que faria eu ter que pegar um quarto de 3 ou 2 pessoas, que seria aproximadamente entre R$ 700 a R$ 1.200. E eu precisaria de dinheiro até chegar lá para conseguir fazer isso. Então eu teria que juntar dinheiro, que não seria difícil conseguir juntar os 15 mil para conseguir me manter lá por 3 meses. E já conseguir um emprego no local, que eu também acho que não seria difícil. Então, esse seria o plano nacional exatamente. E também quando eu chegasse lá, eu ficaria lá por alguns meses até chegar exatamente no momento que eu tô agora. Que caso, né, eu tivesse feito isso início desse ano, eu estaria agora já planejando caso passasse em uma das universidades, que é um dos cenários possíveis que pode acontecer no ano 2 do projeto em 2027. Então, eu estaria exatamente nesse momento aqui vendo, ok, eu passei nessa universidade, então como que eu vou para lá? Eu já vou sair, já trancar a universidade, continuar aqui, o que eu vou fazer? Talvez voltar para casa, já que eu não vou mais ficar nessa universidade, poupar o dinheiro e fechar ela. Então, eu estaria exatamente planejando isso nesse momento, caso esse plano C, esse plano D ocorra. E com isso também tem a Espanha. A Espanha, eu não fiz um plano muito certo ainda, porque é 50 ou 50%, só que não seria muito diferente de Portugal, por exemplo. Em ambas, eu ainda estaria. Perdoem pelo blackout que acabou de ocorrer. Em ambas, eu ainda estaria na Europa, então o plano final seria talvez o mesmo. Conseguir, caso eu não consiga, claro, uma universidade nos Estados Unidos, eu quero conseguir uma pelo menos na Europa.
Então, o plano seria conseguir uma universidade na Europa. Provavelmente não vou conseguir 100% de bolsa, mas o meu plano já seria conseguir essa universidade já com um plano já. Ok, eu já me estabeleci como na Espanha aqui, então eu só vou fazer outra universidade, então conseguir um bachelor's degree e conseguir me manter no local. Então, esse seria o plano para Espanha. E no momento que eu estivesse lá, nesse um ano, né, que seria um ano, né, você estaria substituindo completamente a China. Essa universidade independente da China não tem muitas atividades extracurriculares, então a única coisa que eu poderia estar fazendo quando eu estivesse lá seria, nos primeiros meses, conseguir me adaptar ao local. Então, me adaptar à rotina da universidade, em ver os benefícios que eu tenho como jovem, como estudante, conseguir encontrar um local melhor para conseguir morar e estar morando lá e conseguir me adaptar, talvez conseguir a ajuda de pessoas das universidades, ou de professores lá, ou de pessoas que trabalham nesse programa que eu estou agora, e conseguir um emprego. Então, e lá é de 4 a 6 horas para estudante, quase como se fosse um jovem aprendiz aqui no Brasil, plus slash estágio. Então, esse seria o plano dos 3 meses na Espanha. O resto seria basicamente já moldar a minha rotina de agora na Espanha. E quando terminasse lá, hopefully ir para outra universidade. Então, isso seria a Espanha. Não está tão especificado quanto a China, porque a China é o plano principal. Então, essas são as 4 possibilidades do projeto Bruce Wayne. Para o ano 2 em específico, porque pode perceber que eu não vou nem conseguir planejar totalmente o ano 2 do projeto, porque muita coisa pode acontecer. Se eu for totalmente sincero, as possibilidades que estão maiores para ocorrer agora é o plano D nacional ou o plano A China, então é 880 que pode acontecer aqui, ou pode o plano mais baixo ou o plano mais alto. Então eu não consigo exatamente planejar. Claro que também pode acontecer da Espanha, porque eu vou ter a notícia na próxima semana. Eu tô gravando esse vídeo sábado. Então, isso também pode acontecer que eu passe na Espanha e não passe na China e tudo mude. E caso eu passe na Espanha e eu passe na China, meu plano já é conseguir já tirar o Visa da Espanha em agosto. Para já, eu falar, vou tirar o Visa em agosto, porque eu não tenho dinheiro agora, para assim eu consiga ter uma ideia. Se eu passei na China, eu só cancelo a Espanha e vou para a China. Caso não, eu continuo na Espanha. Então, tem essas possibilidades também. E Portugal é uma das menores, porque justamente eu precisaria de muito money. Money é muito dinheiro. E aquele dinheiro eu precisaria de pegar emprestado, não sei se vale muito a pena fazer isso, eu nem sei se eu vou conseguir pegar aquele dinheiro emprestado também. Então, é muito 880 as possibilidades, e com isso eu não consigo exatamente conseguir planejar o resto do projeto exatamente. Eu consigo planejar os anos futuros, a fase 2 eu tenho algumas ideias que eu quero fazer, porém a fase um, principalmente esses próximos, o ano 2 3 o ano 2 e o 3 são muito, tem muitas variáveis do que podem ocorrer. Então, se eu for para a China, tudo pode mudar. Se eu for para a Espanha, tudo pode mudar. Se eu for nacional, tudo pode mudar também. Se eu for para Portugal, tudo pode mudar. Dependendo do que acontecer, de um desses planos ocorrer, isso vai mudar completamente todo o projeto Bruce Wayne, como ele vai se desenvolver. Não, eu não posso dizer todo, porque o objetivo final ainda é me tornar Bruce Wayne, e o objetivo da fase 2, da fase um é ainda conseguir um US$ 1.750.000 com um retorno de 4% ao ano, porém os meios para chegar até lá vão se modificar. Então, esse foi o vídeo esse vídeo do planejamento para os próximos ano pro que pode ocorrer no futuro do projeto Bruce Wayne. Espero que seja um vídeo bem esclarecedor e a gente se vê daqui no futuro. Talvez eu vou fazer um vídeo do Notion, explicar melhor como estou utilizando o Notion e hopefully eu consigo fazer isso do Obsidian. Então, muito obrigado e a gente se vê no futuro.